Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos começando o primeiro episódio do Vem Ser Direito, o meu nome é Emerson, estou aqui acompanhado hoje de Marcelo, Marialva, Tiago e do professor Emerson Alves Andena, nosso professor de Direito Civil no quinto período da PUC Minas de Poços de Caldas. Esse é o nosso primeiro podcast, onde iremos tratar de um tema muito interessante, os contratos existenciais. O que são, onde moram, do que se alimentam, tudo isso e muito mais você ficará sabendo aqui mesmo, nesse maravilhoso programa. Contratos existenciais são aqueles em que uma parte não visa o lucro, mas sim a concretização de valores individuais. Hoje falaremos dessa modalidade utilizando-se de exemplos desse tipo de contrato no nosso dia a dia, como na habitação, saúde e educação, por exemplo. Bom, introduzindo o tema, imagine um contrato como um tecido que te envolve. O contrato existencial ele seria muito mais especial do que este simples tecido. Ele não só te envolveria, mas te moldaria. Influenciaria a forma como você vê e sente o mundo, como se relaciona com os outros, como enxerga o seu futuro. Por exemplo, você já pensou como seu apartamento alugado se tornou um refúgio, um espaço onde você constrói memórias e sonhos? Esse vínculo que se cria entre você e o seu lar é um exemplo de um contrato existencial. E mais do que um simples acordo de aluguel, é uma parte de sua história. Feita essa introdução, passo a palavra para o nosso colega Marcelo, que tratará dos contratos existenciais na esfera do trabalho. Quando falamos em contratos existenciais, o contrato de trabalho se destaca como um dos mais importantes. A relação empregatícia vai muito além de um simples acordo financeiro. Ela molda a nossa identidade, define nossa rotina, influencia nossas relações sociais e, em muitos casos, determina nosso nível de bem-estar. Boa tarde, bom dia para todos que estão aqui, ao Marcelo, ao Hermes, ao Marial, ao nosso professor Hermes. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Por que o contrato de trabalho existencial quer dizer, então, que o trabalhador não quer o salário? Olá, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta. Então, veja bem, no trabalho, o empregado, por mais bem remunerado que seja, não obtém necessariamente o lucro. O pagamento nada mais é do que a compensação pela atividade realizada, que obtém lucro propriamente dito e o empregador. Dito isso, quando falamos em contrato existencial, o contrato de trabalho se destaca como o mais importante. A relação empregatícia vai além de um simples acordo financeiro. Ela molda nossa identidade, define nossa rotina, influencia nossas relações sociais e, em muitos casos, determina nosso nível de bem-estar. Mas adentrando o aspecto existencial, o trabalho muitas vezes é o que define uma pessoa. É através dele que nos inserimos na sociedade, estabelecemos relações e construímos nossa autoestima. A jornada de trabalho dita a nossa rotina, os nossos hábitos e, consequentemente, o estilo de vida. O trabalho influencia onde moramos, o que comemos, como nos relacionamos com a família e os amigos. A satisfação do trabalho está diretamente ligada ao nosso bem-estar psicológico e físico. Um ambiente de trabalho saudável e estimulante contribui para uma vida mais feliz e produtiva. O trabalho garante a nossa subsistência e a nossas famílias. Ele nos proporciona a segurança financeira necessária para planejar o futuro e realizar nossos sonhos. No ambiente de trabalho, estabelecemos relações interpessoais que podem durar a vida toda. Os colegas de trabalho se tornam amigos, confidentes e muitas vezes mentores. A subordinação é a relação do trabalho que se caracteriza pela subordinação do empregado ao empregador, o que impacta diretamente na autonomia e na liberdade individual. O elemento existencial é entre impondo limites, criando regras para que essa dinâmica se dê de forma cordial e harmoniosa. É a vulnerabilidade dos trabalhadores, especialmente aqueles que ocupam posições mais precárias, são mais vulneráveis à imposição do mercado de trabalho e às mudanças econômicas. Por essa razão é que, para além da legislação trabalhista, algumas empresas vêm adotando novas políticas. Uma delas chegou recentemente à discussão que seria o fim da escala 6x1, que proporciona mais tempo de qualidade para o empregado, aumentando sua produtividade. E para concluir, gostaria de reforçar que o contrato de trabalho é muito mais que um simples acordo financeiro. Ele molda a nossa identidade, define a nossa rotina e influencia profundamente a nossa qualidade de vida. Ao reconhecer a natureza existencial do trabalho, podemos ter uma relação mais consciente e satisfatória com a nossa vida profissional.
Olá, prezados ouvintes. Quem fala com vocês agora é Maria Alva. Inicialmente, quero agradecer todas as informações compartilhadas pelo colega Marcelo e tenho uma dúvida. Tiago, o que você pode nos dizer sobre o contrato de educação? Um contrato de educação é um instrumento jurídico que estabelece as obrigações e direitos entre uma instituição de ensino, escola, faculdade, curso, etc. E o aluno ou responsável legal é uma âncora utilizado para formalizar a apresentação de serviços educacionais, garantindo segurança jurídica para ambas as partes. Explica os principais aspectos do contrato de educação. O contrato de educação é classificado como um contrato de prestação de serviço regido pelo Código Civil Brasileiro, do artigo 593 e seguintes, e pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que é um contrato de adesão geralmente pré-elaborado pela instituição e dever respeitar os princípios de transparência da boa-fé e equilíbrio nas obrigações. Quais são os elementos básicos desse tipo de contrato? O contrato de educação deve conter os seguintes itens básicos: identificação das partes, nome, CPF, CNPJ, do contratante, aluno responsável da instituição de ensino. O objeto do contrato, prestação de serviços educacionais, curso, sede, disciplina, etc. Duração, período letivo, anual, semestral, modular, por aí vai. O valor de forma do pagamento da mensalidades, por atraso, reajuste, etc. Regras de inadimplência, consequências legais como juros, multas e possibilidades de negativação. A política de rescisão, condições para cancelamento do contrato por ambas as partes. Direitos e deveres das partes também, como frequência, entrega de material, fornecimento de certificados e diplomas. E temos as cláusulas específicas, casos de suspensão de aulas, atividades online, feriados, entre outros. Tiago, será possível o reajuste das mensalidades se não tiver especificação contratual? A instituição pode reajustar os valores das mensalidades de acordo com o previsto em contrato, desde que o aumento seja proporcional às necessidades financeiras e operacionais. A instituição comunica o reajuste pelo menos 45 dias de antecedência, respeita os direitos do consumidor, evitando práticas abusivas. Haverá possibilidade de reincidir o contrato? O contrato pode ser rescindido tanto pelo contratante quanto pela instituição, dependendo das condições previstas, como por iniciativa do contratante, que pode haver multa rescisória, geralmente limitada, ou um percentual das mensalidades restantes. Por iniciativa da instituição, deve ser fundamentada como em casos de inadimplência ou descumprimento de regras. Casos excepcionais, pandemias, greves ou outros fatores, podem justificar flexibilizações contratuais. Mariel, e o contrato de habitação? Mas para explicar, o que significa habitar? Bem, para muitos, pode parecer que habitar é simplesmente ocupar um espaço físico. No entanto, o conceito de habitação vai muito além disso. Habitar é também ocupar emocional e existencialmente o espaço, é criar memórias, sentir-se seguro e estabelecer conexões afetivas com o ambiente. E o que é um contrato de habitação? Bem, esse contrato ele tem lá as suas especificidades, tá? Ele não é apenas um documento formal. Ele representa um compromisso entre o indivíduo e o espaço que ele habita. Este contrato abrange aspectos jurídicos, sociais e emocionais. É sobre ter um local onde você pode ser você mesmo, onde suas necessidades básicas e suas aspirações são atendidas, onde seu bem-estar é prioridade. Quais são as implicações sociais e jurídicas desse contrato? Bem, vamos lá, vamos mergulhar nessas implicações sociais e jurídicas deste contrato. Legalmente, um contrato de habitação garante direitos e deveres tanto para o locador quanto para o locatário. Socialmente, ele assegura que todos tenham acesso a uma habitação digna. Além disso, um contrato bem elaborado pode prevenir conflitos e promover um ambiente harmonioso. Há algo específico em relação às cláusulas deste tipo de contrato? Bem, antes de falar sobre as cláusulas, é importante destacar que também para esse contrato valem os elementos básicos destacados pelo Tiago. Mas vamos lá, vamos às implicações. Perdi, perdão. O aspecto jurídico. Não tem problema, fica só. Bem, pessoal, vamos lá, retomando.
Em relação ao aspecto jurídico, nós podemos dizer que o contrato existencial de habitação segue as bases dos contratos de locação, mas com cláusulas adicionais que protegem o bem-estar do locador. Isso pode incluir segurança e estabilidade. Essas cláusulas visam assegurar a estabilidade da moradia, evitando despejos arbitrários e garantindo prazos mais longos de locação. Condições de habitação. É a garantia de que a habitação oferece condições dignas de moradia, incluindo segurança, infraestrutura adequada e respeito às normas de habitabilidade. E não podemos deixar de dizer neste momento que o apoio comunitário é essencial, pois implica incentivos à criação de comunidades de apoio entre os moradores, promovendo um ambiente de convivência saudável e colaborativo. Quanto aos aspectos sociais, filosóficos, o que você pode nos dizer? A filosofia por trás do contrato existencial de habitação reflete a visão de que o lar é um direito humano fundamental. É um espaço onde os indivíduos podem se desenvolver plenamente, tanto emocional quanto socialmente. Aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, identidade e pertencimento. O lar como espaço que reflete a identidade do indivíduo e promove um sentido de pertencimento. Segundo, bem-estar psicológico. A importância de que um ambiente estável e seguro para a saúde mental e emocional dos moradores. E terceiro, interações sociais. Promover interações positivas e construtivas dentro da comunidade, fortalecendo laços sociais e redes de apoio. Implementar contratos existenciais de habitação enfrenta desafios, incluindo resistência de mercados imobiliários tradicionais e a necessidade de políticas públicas robustas. No entanto, o futuro aponta para uma maior conscientização sobre a importância de tratar a habitação como um direito humano integral, não apenas como um bem econômico. Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrando o nosso episódio. Queria agradecer a atenção de vocês e fica a nossa sugestão. Se você se interessou pelo tema, pesquise, se aprofunde, tire dúvidas. Hoje em dia as informações vêm até a gente por diversas fontes, então a internet está aí para nos servir. Se você tem dúvida ou quer comentar alguma coisa, fique à vontade, a aba de comentários está aí para isso. Parabéns ao grupo, finalizando. Forte abraço para todos vocês. Sigam atentos aos próximos episódios. Fiquem com Deus.